Fala galera, beleza? Marcão aqui na área para passar as últimas informações fresquinhas do Verdão aí para você. Mas, primeiramente, antes de iniciar aí o nosso giro de notícias, eu quero pedir aí para você, meu amigo palmeirense que não é inscrito aqui no canal, se inscreva-se, é totalmente grátis, você não paga nada. E se inscrevendo você receberá todos os vídeos que a gente postar aqui no canal, tudo de primeira mão. E se você gostar desse vídeo também deixe seu like, ajuda muito. E deixe seus comentários, eu quero bater um papo, eu quero interagir aí com você aqui no canal. E eu também vou deixar um link aqui embaixo na descrição de um curso que ele te ensina o passo a passo de como você aí a trabalhar e ganhar dinheiro. E vamos iniciar aí o nosso giro de notícias dando destaque ao jogaço de hoje entre Palmeiras e Red Bull Bragantino. Essa partida será realizada às 16 horas no Allianz Parque e é válida pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Só lembrando que nessa competição o Palmeiras ainda não se achou, meu amigo. Foram 5 jogos disputados e apenas 6 pontos ganhos. Isso dá ao Palmeiras aí a 13ª posição aí na tabela de classificação. Na realidade, o Palmeiras ainda não ganhou nenhuma partida em casa no Brasileirão desse ano, meu amigo. Atuando aí em seus domínios, perdeu para o Ceará e empatou com o Fluminense. A vitória que o Palmeiras tem como mandante, ela não foi realizada no Allianz Parque, mas sim lá em Barueri, do qual foi a vitória aí sobre o Corinthians. Portanto, meu amigo, a vitória nessa partida de hoje é fundamental aí se o Palmeiras tem pretensões de ganhar esse campeonato. Para essa partida, os desfalques ficam por conta aí do atacante Wesley e do lateral esquerdo Piquerez. Já o quarto zagueiro Luan se encontra em fase de transição, portanto ainda está em avaliação e deve ficar de fora desse jogo. O mesmo acontece aí com o Gabriel Veron. Portanto, o Verdão vai para o jogo de hoje com essas 4 ausências. Um provável Palmeiras que deve ir a campo logo mais deve ser formado com o Everton no gol. O setor defensivo deve ter Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Jorge. O meio-campo deve ser formado com Danilo, Zé Rafael e Rafael Veiga. E lá no ataque, Dudu, Gustavo Scarpa e Rony. E para a partida aí de logo mais, meu amigo, se o Red Bull Bragantino querer utilizar o zagueiro Renan, do qual o atleta aí do Palmeiras que está emprestado até o final do ano, o time de Bragança ele terá que pagar uma multa, pois no contrato aí foi estabelecido que se o defensor apenas poderia enfrentar o Palestra mediante aí o pagamento de uma multa. Ressaltando que Renan ele não tem seu passe estipulado, ou seja, o Bragantino não tem opção de compra após o término aí do seu empréstimo. Sendo assim, no ano que vem Renan retorna ao Palmeiras, independentemente como foi sua passagem aí pelo Red Bull Bragantino. Só lembrando que nas últimas partidas, Renan ele vem atuando como titular. E agora uma notícia agradável para nós aqui, torcedores palmeirenses. Essa informação é a respeito de 2 jogadores palmeirenses aí convocados para a seleção brasileira. O Everton e Danilo, eles vão perder apenas 2 jogos aí pelo Palmeiras. Isso porque o 3º jogo foi cancelado pela CBF. A apresentação aí dos convocados ela está prevista para o dia 27 de maio. Os jogadores serão liberados depois do jogo aí do dia 6 de junho no Japão, com previsão de chegada ao Brasil aí na noite dos dia 7 ou na manhã seguinte. Com isso, o goleiro aí e o volante do Verdão perdem com certeza o clássico aí contra o Santos no dia 29 de maio e a partida contra o Atlético Mineiro no dia 5 de junho, ambos pelo Campeonato Brasileiro. Inclusive, essa partida contra o Santos foi pedido aí o seu adiamento, mas até o momento não houve uma resposta. Então é provável que Danilo e o Everton eles estejam de volta para o jogo aí contra o Botafogo no dia 9 de junho. Para o lugar aí de Everton, o Palmeiras tem aí o goleiro Marcelo Lomba, contratado aí do Internacional de Porto Alegre no começo da temporada. Já para a vaga de Danilo, Abel Ferreira terá mais problemas para montar aí a escalação. Jailson, o volante que vinha fazendo aí boas atuações, se lesionou. O treinador tem Atuesta, Zé Rafael e Gabriel Menino para compor aí o meio-campo. E agora vamos uma nota rapidinha dando destaque para uma sonora do técnico Mano Menezes, hoje treinador aí do Internacional de Porto Alegre. E em uma entrevista concedida ontem, Mano resolveu polemizar uma situação aí com o nosso técnico Abel Ferreira. Quando foi indagado aí sobre o seu comportamento na beira do gramado, Mano disparou contra Abel Ferreira. Ele disse que achou que estava meio exagerado nas suas reclamações, mas observando aí o Abel Ferreira do Palmeiras, disse que virou extremamente um juvenil em termos de reclamação e ainda afirmou que a tolerância é maior com quem vem de fora. Meu amigo. Portanto, Mano Menezes dando aí o seu pitaco
sobre a postura aí de Abel Ferreira ao lado do gramado. E agora chegou o momento das especulações do mercadão da bola. Como informei aí em vídeos anteriores, na janela de transferência no meio do ano, o Palmeiras deverá mesmo ir ao mercado para encorpar mais aí o seu elenco atual, que se encontra muito pequeno. E os nomes aí que estão sendo ventilados, apesar de serem apenas especulações e nada há de algo concreto mesmo, essas especulações dão conta que um zagueiro, um meio-campo e um atacante devem mesmo chegar aí no Palmeiras para o segundo semestre. E entre esses nomes estão o de Tati Castelhanos aí para o ataque. Porém, a forte concorrência europeia é a pior barreira que existe nesse momento. E as informações que chegam a respeito aí da aquisição desse atleta é que até o momento o Palmeiras não fez uma proposta para o New York City. O que apenas aconteceu foram sondagens para saber qual a atual situação do atleta nesse momento. Um outro nome que foi ventilado em meio a essas especulações foi o do zagueiro Gemerson. Hoje esse atleta se encontra livre no mercado, depois de uma passagem aí pelo Metz da França. E o outro nome cogitado para vestir a camisa do Verdão é o de Fernandinho, que está de saída aí do Manchester City. Porém, meu amigo, o que joga contra o Verdão são duas coisas. A primeira delas é o interesse do Atlético Paranaense na aquisição do jogador. Lembrando aí que Fernandinho iniciou a sua carreira justamente aí no Furacão. E uma segunda causa é porque o jogador já tem uma idade considerada avançada para os padrões seguidos pela cúpula palmeirense atualmente. Sendo assim, as chances de Fernandinho ser jogador aí do Palmeiras são muito baixas. Portanto, muitos rumores, mas de concreto ainda nada. Resta agora, meu amigo, esperar abrir a janela de transferência aí em junho para saber o desenrolar aí dessas negociações. Não deixe de se inscrever, deixar o seu like, seus comentários, link de um curso que te ensina aí o passo a passo para você que quer aprender a trabalhar, ou seja, para você que quer ganhar dinheiro com a internet. Eu vou deixar um link aqui embaixo na descrição de um curso que ele te ensina o passo a passo. E para você, o meu abraço.